hoje é casa cheia, o gramado está fervendo, a tampa do caldeirão vai para cima. Boa tarde, gente, boa noite e bom dia. A hora que eu chegar na sua casa, eu peço licença para entrar. Está no ar, reflexão política e empresarial. Eu estou ao lado aqui de uma bancada realmente TikTok. E eu quero, nesse momento, agradecer já de antemão a presença desses ilustríssimos senhores aqui, que realmente vai trazer para você XTR. E aí você, o que é isso? Você vai saber daqui a pouco. Calma. Fica aí, não saia da poltrona, porque o Web, o Agora, vai apresentar os nossos convidados de bancada. E eu vou apresentar ali, eu, Braga News, seu comunicador, a cabeceira, porque é ali que paga a conta. Então, boa tarde, boa noite, Marcos Vinícius. XTR. Boa noite a todos. Estamos aqui para fazer o nosso melhor. Tenha certeza disso. Boa noite a todos. Em nome aqui da Rádio Agora, também desejo ao povo de Mauro de Freitas e ao povo da Bahia uma ótima entrevista e quero que o Marco Vinícius, o Moisés Bastos e nosso amigo Jorge Ramalho se apresente, fale um pouco da história deles e fale um pouco dos projetos e do novo cenário da política baiana. Marco, se apresente aí para a gente e diz aí o que a consiste XTR tem para oferecer para o mercado baiano político. Bom, vou falar do presente, né? Nós desenvolvemos uma plataforma que lida com 3 pilares, todos terminam em ação para gerar ação, informação, comunicação e educação, a cultura da empresa formatada. Todo mundo precisa disso. Desde um profissional liberal que está começando a vida a uma multinacional. O que você quer dizer quando você diz que XTR é poder? Bom, a história é muito rápida. Nós brincamos na nossa empresa que o nosso nome é trabalho, o nosso sobrenome é hora extra. E XTR, exatamente as 3 consoantes da palavra extra. X de multiplica, T de tempo, R de resultados, produtividade. O que nós descobrimos há muito tempo é que as empresas não têm informação. Elas mal têm um RP ou parte de um RP. Então a gente não pode viver na cultura do achismo. O achismo, o achômetro, o farejamento. É perder tempo. E o que é que... Desculpe, irmão, que eu estou aqui curioso para saber do cara que abriu o Mar Vermelho. Certo? Ele abriu o Mar Vermelho. Ele está nesse microfone aqui. E o Moisés Bastos, né? Que é o NB, Moisés Bastos, o homem que abriu o Mar Vermelho. E esse homem hoje está abrindo as portas do XTR para todo o segmento empresarial da Bahia e do Brasil. Como é que é isso aí, Moisés? Olha, o XTR é um sonho da Consiste. Consiste, você sabe, tem 45 anos, nós estamos atuando desde 1985, 41 anos também. E o sonho de ter informação na ponta dos dedos, informação rápida, informação confiável. Tá? E tivemos que lutar com a tecnologia absurdamente para conseguir lidar com a quantidade de dados inimaginável. Né? A gente chama isso hoje de Big Data, mas é reunir em computador uma quantidade de dados que é até difícil de você entender. E fazer com que o acesso a esses dados seja rápido e fácil. Esse é o desafio. Para que a pessoa tenha informação rápida e confiável. Você fala no dinâmico objetivo. Nós estamos num momento da IA e está todo mundo preocupado com a sessão fake news
como é feito no mundo político. Como a XTR, que tem informação em tempo real, pode contribuir para poder inibir essa ação predatória da mentira? A mentira é muito atrativa, né, Braga? A mentira é uma coisa perigosa, porque ela é mais bonita, muitas vezes, que a verdade. E nada melhor do que números, Dados concretos? Para deixar um pouco de lado ou combater esse tipo de atuação mentirosa. Então, Dessa maneira. nós vamos passar aqui um recado, Marcos Vinícius, dinâmico, objetivo, para que todos os políticos sérios, que quer realmente dar dignidade ao eleitor, que quer manter o fator informativo, da objetividade, de esclarecimento, a XTR oferece essa receita, uma receita para curar a malícia da mentira e uma receita da verdade. Mas também, eu tenho um cara aqui do lado, nessa bancada, de cabelo de algodão doce, né? Que ele tá todo nevadozinho, que é o nosso amigo José Ramalho. Não sei se é parente de Elba ou de Zé Ramalho, mas nós vamos sair do eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. E como é que você, que é o homem de comunicação, que é o cara que representa a mídia dentro da XTR, vai resolver esse problema? A começar pelo nome Ramalho, que rima com trabalho. Nada resiste ao trabalho sério e à entrega focada em atender a necessidade, principalmente a necessidade social de quem está carente e demandando de informação para a solução. Então, uma das realidades do XTR é trabalhar com uma retaguarda pensando em processos. E o que é pensar um sistema em processo? Entrega garantida. Eu só tenho medo de uma coisa, ou receio, que eu não tenho medo, sou desprovido de medo. Que bom. É que os prefeitos, as prefeitas e os prefeitos, eu passei a ter essa noção de que eles não querem transparência. Porque tem os projetos que dá ao prefeito toda a musculatura econômica do que ele gasta, do que ele ganha, do que ele investe, do que ele pode, do que ele não pode. Aí chega lá a XTR, dá a ele o mapa da mina e ele rejeita o mapa da mina porque ele não quer transparência, ele não quer qualidade, ele tem medo da verdade. Quando, se fosse o contrário, que seja o contrário, Marcos Vinícius, a coisa passa a dar uma dignidade e um respeito que a camada política perdeu diante da transparência e da verdade dos fatos. Como é que você vê isso, Marcos Vinícius? Não é só o dia a dia, é também na campanha. Os candidatos, os atuais políticos, estão querendo brigar, chamar a atenção pelo ódio, Gabinete do ódio. pela mentira. E o povo precisa sonhar de uma forma real com o futuro. Mas sem um plano, e como é que faz um plano sem informação? Então, a nossa plataforma dá toda essa estrutura para que ele possa se posicionar com o mercado, com os munícipes, com a imprensa, inclusive com os concorrentes, num debate e mostrar por que ele está ali e fazer a diferença. Ou seja, a nossa plataforma... Chegando rápido e com eficiência. Com certeza absoluta. Diante de um cenário que houve aqui em Lauro de Freitas, onde a prefeita Moema Gramacho, ela ganhou as eleições que ela deveria ter ganho porque estava no poder. Ela indicou um candidato chamado Rosalvo. Esse candidato perdeu a eleição para a opositora chamada Débora Reis. Muitos Lauro Freitenses têm suas opiniões, têm informam que ocorreu, que não houve planejamento, como eu também não achei que houve planejamento. Se vocês da XTR chegassem
no momento para Moema e Moema Gramacho e falasse, prefeita, nós temos aqui um planejamento estratégico para a campanha do Rosalvo, qual seria esse planejamento para um prefeito? Como é que se montaria uma campanha para um prefeito de uma cidade? Ou, no novo cenário agora que é deputado, como é que começaria? O que é que o GTR ia oferecer? Uma estrutura, ia oferecer um e-mail marketing, ia oferecer mídia, ia oferecer conteúdo? O que o GTR ofereceria? Olha, a primeira coisa, e isso vem desde a campanha, é muito importante você analisar com profundidade uma pesquisa, saber exatamente o que o povo quer. E a partir daí você constrói o seu plano de ação. Ótimo. Uma coisa é muito importante, lembrar que quem está em cima dá o tom. Eu tenho, por exemplo, tido dificuldade em falar com o atual prefeito. Não foram poucas as vezes que eu enviei mensagens pelo WhatsApp, liguei e nunca tive retorno. Aliás, não interrompendo, já interrompendo, todo mundo está tendo essa dificuldade. Unanimemente, só não atinge 100%, porque 100% é Deus. Mas 99% está tendo dificuldade de conectar, de comunicar com ela. Há uma blindagem esquisita, que não há necessidade, porque quando você governa para o povo, você precisa da energia do povo, não é só no momento de depositar o voto na urna. E todo governo que ele governa sem calor humano e sem assessoria bacana, perfeita, de qualidade, ele cai. Já se fala a boca miúda que ela não se reelege por conta da ineficiência, inerência, ingerência, da indigestão do comando que ela tem como os secretários. E segundo se diz que é o marido dela, o esposo, é quem toma conta de tudo, é quem manda e desmanda, que eu acho que é mentira, porque ela não é mulher de deixar o homem mandar nela, pela força da personalidade do caráter. Só que o lutador, quando ele vai treinar, ele tem o sparring. Ele só bate no sparring, ele não apanha. E todo político, na sua maioria, ele tem um cão danado. Que aquele cão danado, tudo se reporta a ele. Tudo é ele que é ruim. Tudo que é ruim é com ele. E eu acho que se passa isso com o marido da prefeita, mas, no entanto, porque ele não tem cargo nenhum, ele não tem caneta, ele não tem nada, ele não foi votado para nada. Como é que ele está mandando? Me responde aí. Moisés, você que abriu uma vermelha. Ia fazer uma pesquisa. Braga, ia fazer só uma pergunta. O prefeito, ele tem medo da pesquisa? Ou ele não sabe planejar uma pesquisa? Os três, para Jorge também. Jorge que responde assim. Olha, eu vou me antecipar. Eu não acho que seja justo, pelo menos para mim, acho que nenhum dos outros diretores da Consiste responder essa pergunta de uma forma específica com relação à atual gestão de Lauro de Freitas. Mas Eu falo no modo geral. Quem tem ouvidos que ouça, ou seja, ela tem que ter uma estrutura, uma comunicação, uma base para saber exatamente o que a população está demandando. De onde é que estão vindo Os fragmentos. de onde é que estão vindo os elogios, os defeitos, as reclamações. E ela tem que estar constantemente sendo apoiada pela mídia, divulgando o que ela tem feito. Comunicação é tudo. Comunicação é mais importante que a informação. Mas aí eu vou entrar num processo, numa linha de coesão. Por que eu vou lhe dizer isso? Todos os comunicadores da cidade que divulgam a prefeita, na maioria são pessoas que só sabem elogiar e não criticam a verdade. Até porque se falar a verdade, perde o PI. Se falar a verdade, perde a cota de comunicação. Então as pessoas são pagas para mentir, não para falar a verdade. Ninguém ousa a falar hoje um A que seja contra. Não é que seja contra a gestão, que seja informativo para o povo. Uma das coisas mais perigosas na vida, até porque você não consegue se proteger, é o elogio. Ao ouvir um elogio, nós dizemos na nossa empresa, faça 3 coisas.
acolha, agradeça e esqueça, para não pensar que é super-homem. Porque, rapaz, essa cultura de tapinha nas costas, Moisés, de tapinha nas costas, Jorge, e Marcos Vinícius, é uma coisa extremamente perigosa, porque Judas traiu com um beijo. E o beijo é a coisa mais gostosa que existe, mais importante que existe é um beijo. O beijo é uma troca de informação espiritual e material. Mas quando esse beijo é um beijo de Judas, que ele é falso, é complicado você viver numa celeuma dessa e dentro de uma redoma dessa. O que eu acho, na minha opinião popular e na minha opinião de repórter, de comentarista, é que a prefeita precisa acordar para o que é sério, para o que é bom, para o que não é imoral e para o que não engorda. Na nossa empresa, nós não temos partido político. P consiste, é o partido da consiste. E eu torço para que ela e todos os prefeitos, todos os políticos, entendam que a coisa mais importante, muito mais importante do que a si, é defender os interesses do Brasil. E ouvir não é pecado, Marcos. Que mal vai você ouvir o povo? Que mal vai, Moisés, você ouvir as pessoas que têm algo a te ofertar diante da realidade do que você precisa? Amigo, 76 anos de idade, eu tenho 7,6. Certo? E desafio. Eu desafio não pedir ajuda. Se eu precisar, eu peço. A palavra diz, quem pede, pede chorando, quem não quer dar, não dê, mas eu pedi. Nós vivemos um momento em que, antigamente, já está escrito desde a época da Bíblia, que dos muitos conselhos vem a vitória. O momento que nós estamos vivendo, além dos muitos conselheiros que devemos nos cercar, Sim, daqueles que sim. sejam fidedignos, Olha, informações pertinentes. mas além dos conselheiros de caráter que devem nos cercar, hoje nós temos um sistema, uma plataforma que nos entrega a realidade, em cima de uma realidade factual, medida por indicadores acompanhados, um plano de coleta de informação para transformar a realidade. Isso é uma plataforma como o XTR, assessorando pessoas de boa fé para que esse choque de realidade produza o quê? Bem-estar social, melhoria. A melhoria que o povo vai nos trazer de retorno com satisfação, aplauso ou com a crítica, se não gostar. A própria Bíblia, Moisés, vou falar com Moisés e Basto, diz o seguinte: o Senhor fala na palavra lá no livro de Jeremias: clama a mim e respondeste-eis, anunciaste-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabem. O próprio Senhor manda a gente clamar para que Ele responda. Então vamos responder e perguntar à tecnologia da informação o que é que ela tem de melhor para melhorar a minha gestão e a vida do meu povo. Mas aí que entra o articulador político, né? Eu me lembrei aqui de Mangabeira A Unger, tecnologia da que informação. planejou a campanha de Lula, planejou quais eram os projetos sociais que Lula deveria fazer para, em cima disso, ele atentar para o povo. Então, numa pesquisa, qual seria a melhor constante para ser informada para o povo, a melhor variável? Olha, eu quero tratar a saúde, a educação, a segurança. Qual o prefeito ficaria mais satisfeito? Que pesquisa seria? Ou realmente ele chegar e dizer qual é a vontade de voto? É João ou é Francisco? Então, o XTR entraria onde nisso aqui? Olha, eu vou fazer uma pesquisa aqui, via WhatsApp, não sei, ou... Olha, como é que é feita essa pesquisa? E qual o propósito dela? Pesquisa é com certeza sempre um nicho de tudo, ferramenta, né? Mas eu acho que, junto com isso, você poder fazer espelhamentos. Você não vai comparar o Brasil ou o município de Lauro de Freitas, não vamos comparar o Brasil com Haiti. Nós vamos comparar o município de Lauro de Freitas com... Nós temos que fazer um espelhamento real.
Temos que procurar o melhor, temos que sonhar positivo, proativo, propositivo. Não podemos ficar sem informação e sem comunicação. Rogério, nós temos uma realidade que assim, nós estamos preocupados com a eleição, particularmente com a reeleição de alguns. Né? E a reeleição, ela depende muito da gestão. Né? Depende bastante da gestão. Vocês estão cobertos de razão quando falam a gestão depende de ouvir. Mas a gestão também depende de planejamento. A gestão, nós sabemos que existem muitas verbas, seja do governo federal, seja do governo estadual, para os municípios, que estão disponíveis para os municípios, que elas não são usadas por falta de projetos. Então, passa o tempo, aquela verba está ali disponível, Bota morre no fundo final do ano, perdido e alguém bota no bolso. É o caso do porque não tem Fundeb. projeto. É o caso do Fundeb, né? Que Então, tem verba que o prefeito não Aqui é pega que entra, e não cumpriu com as desculpa, metas. aqui é que entra um XTR para a pessoa dizer assim, poxa, tem essa verba? Tem, vamos pegar os dados do Vamos XTR, utilizar e vamos montar o meu planejar. projeto aqui, Planejar. pegar, planejar, montar um projeto, apresentar para o governo e fazer, e ter direito a essa verba para o meu município. E com isso eu vou melhorar a minha gestão, e com isso eu vou poder atender as demandas da minha sociedade, e com isso eu... Mas você acredita que, devido a uma situação onde um prefeito que ganha um mandato, ele tem que dividir os quadrados, e nem sempre os quadrados que ele coloca, e as peças do tabuleiro do xadrez, são peças técnicas. Muitas vezes é uma indicação partidária que, às vezes, a pessoa não é da área técnica. Então, você acha que isso impacta no Isso mandato impacta na dessa? falta de comando. Isso Além de- impacta além de na falta de comando. Não, além de não ter comando, O comando tem. cargo eu lhe dou. Quem se mantém no emprego é você. Mas é isso. O comando. Se eu sou conivente, com inerente, com irresponsável, incompetente, eu sou também. Eu não tenho paternidade para tutelar burro, até porque o burro não é burro. O burro é escroto. Você sabia que o burro é escroto? Você monta nele e se chegar num abismo, ele diz a você que não vai. Se você insistir, ele joga você lá. Entendeu? Então, já tem esse grande princípio. Agora, a partir do momento que a miséria gera riqueza, que a ignorância gera poder, eu tenho dúvida se eles querem coisa melhor. De para deixar o povo contente e satisfeito. Eu já ouvi um político dizer, eu não dou tudo porque eles vão esquecer de mim. Eu quero eles precisando para que eles estejam sempre me lembrando de mim. Eu ouvi isso, meu amigo. Bem ou mal, falem de mim. Assim, desse jeito. Dizem que... E chega até a dizer, Marcos, que quem come esquece, ou que quem bate esquece. Mas quem apanha não esquece não. Mas aí que é o problema. A nossa cultura é uma cultura que ela não revida. Capitania hereditária. Há quanto tempo nós estamos votando nas mesmas pessoas? Estamos apanhando dos mesmos, estamos sendo roubados pelos mesmos, estamos sendo ludibriados pelos mesmos. E estamos votando nesses caras. Com 51% de abstenção e eleição, e sai todo mundo aí para entrar novo. E ninguém faz isso nessa horário. E cada momento, como esse que nós estamos vivendo, e isso é uma realidade que precisamos mudar, é como se fosse único e no passado não existisse. Nós não temos continuidade nem um projeto para executar de longo prazo. Então nós temos um ande para, um parecida, Mas eu vou lhe em responder. função de 2 em 2 anos. Eu vou lhe responder porque você não tem esse projeto. Porque continuidade de coisa boa ninguém faz. Desmancha tudo para fazer de novo. É desse jeito. Por que Por você acha que o Lula é um cara esperto? É. Por que você acha que Porque ele sabe aproveitar as coisas boas. 1%? O que você acha? Rapaz, Bolsonaro perdeu a eleição, por favor, dizer a você, porque ele é um saque-pantra. Porque o PT não tinha condições de ganhar dele. E ele perdeu para ele mesmo. Eu tenho uma sugestão. Vamos focar na nossa realidade Pronto. agora, viver o nosso dia a dia e transformar o nosso país. É a melhor coisa que a gente faz
Porque olhar para o retrovisor é muito pequeno. Você está olhando para o retrovisor e o para-brisa é desse tamanho. Embora você não pode desprezar a realidade do futuro. Porque, como eu lhe disse, você tem um grande projeto. Eles não querem comprar. Por que não querem comprar? Porque é bom. Mas é bom para eles? Sim. Mas é melhor para o povo. E aí? Quem é o prefeito que não quer saber como é que está o cenário da saúde, da educação, do investimento? Quem é? Um bocado. Da capacidade de investimento da cidade. Eu conversei com o Zé Cocá, que é o prefeito de Jequié. Ele me falou que tinha a prefeitura na palma da mão. Ele me falou que sabia... Você estava com você? Não, você estava com isso. Ele me disse que sabia qual é a capacidade de investimento da cidade. E eu fiquei assim, pensando, poxa, esse cara deve ter um super UBI lá dentro. Esse cara deve ter um XTR lá Tem uma dentro. XTR lá dentro. Mas quantos que é XTR lá dentro? Quantos que é o BI lá Quantos dentro? são Zé Cocá da vida, que pensam dessa maneira? Talvez a partir de hoje eles vão entender qual é a Marco mensagem que nós Vinícius, estamos levando, né? Marcos, Jorge Moisés, Amado. Basta, né? Quantos Zé Cocá desse você acha que quer nessa Bahia? Imagina aí, cara. Olha, acho que a melhor maneira de fazer uma analogia do espaço da nossa Bahia, aqui dentro está uma França. A Bahia tem 8 fronteiras. E cada uma delas é como se fosse um outro país. Isso é um desafio gigantesco para o político. E ele chega com 2 propostas ou 3: saúde, educação e segurança. Isso é muito pouco, porque cada recanto da nossa Bahia precisa de um atendimento diferente. Qual é a palavra mais fácil de se ouvir? É eu faço ou inconstitucionalissimamente? Por quê? Um clichê. E o que dá, que sangra o povo brasileiro, Marco, é algo chamado segurança, saúde e emprego. É o que sangra nosso povo. O que nos deixa ignorantes é a falta do trabalho, a doença e a educação. Como é que se resolve isso? Olha, primeiro, ter a consciência que humanos que somos não temos solução para tudo. Lógico e evidente. 100% é o homem lá de cima, não sei eu nem você. Mas se eu conseguir, como estou aqui nessa bancada, 40% daquilo que são as boas intenções, cara, eu mudo o planeta. Eu mudo o planeta Brasil, meu irmão. Você falou da França. Seria ideal seguir um modelo francês ou italiano? Não foi nesse sentido. Foi no sentido do tamanho da nossa Bahia. Cabe um país. Tamanho, a Bahia, cada Eu país. sei, mas Não sei, não conheço. Eu acho que o Brasil não tem que copiar modelo de ninguém. Também acho que não. Nós temos capacidade intelectual, de inteligência, de capacidade. O grande problema aqui, Necessidades diferentes. o grande problema que nós temos, amigo, é o cupim. Porque, na verdade, o mundo político é cupim. Entra na madeira, roça, só deixa a casca. Essa é uma boa definição. Uma outra muito boa é que o político é igual a lagosta, montado nas costas do Brasil. E não pensa. Eu falei nisso Ou porque pensa de uma forma errada. o primeiro-ministro o presidente da Itália saiu de um carro oficial, que era um Passat. Um Passat. Então, o que eu acho da Europa é que ele agrega valor a uma água, agrega valor a um vinho Chandon, agrega valor ao perfume, ele sabe agregar valor. Coisa que o brasileiro não está sabendo fazer. Agregar valor ao óculos. O brasileiro está vendendo commodity e trocando, voltando a regredir um pouco até para Esse país, barganha. Rogério, esse país é uma potência. Uma potência. Agora que chegou a BID, imagina. Esse país tem 315 mil empresas sendo criadas por mês. Que outro lugar no mundo tem isso? Mas os pessimistas, quando veem isso, assim, a maioria é meio. Não há problema de ser meio. Nenhum. Você já imaginou se São dogmas, né? se todo mundo tivesse uma MEI, inclusive os funcionários, nós teríamos certamente uma consciência de que se um dia ele voltasse a trabalhar, ele seria o melhor profissional. Vamos parar de reclamar, vamos parar de dar desculpa, vamos trabalhar, vamos parar de roubar. O país precisa só dessas duas coisas. Nós precisamos então de um aborto.
para acabar, abortar a corrupção, abortar a ignorância, abortar a estupidez, abortar tudo aquilo que é infecto, imundo e profano, mufético, mossolético, democrático e eletético. E veja, Porque a mentira, quando é verdade, Ela é boa, né? ela é boa. mas veja que quando a mentira está sendo dita, campeando, e os homens de bem estão falando sobre a mentira e não exaltando a verdade e apontando caminhos, torna o solo que seria fértil para a verdade o ambiente onde a mentira prospera. Então nós precisamos também iniciar assim, ao redor de nós, que é onde a nossa voz alcança, exaltar aquilo que é bom, dizer aquilo que deve ser feito, parar com Exato. esta coisa de apontar o erro dos outros, de vamos nos unir para formar caminhos. E nesses caminhos, quais são os caminhos que nós podemos e queremos? Porque isso está faltando. Nós estamos focados em falar que o político é ruim, que o Brasil está mal, mas quem é que está apontando caminhos? O Exatamente. que é que nós queremos como sociedade? Eu tenho um Qual é o caminho, nosso Amaro. caminho? Eu Quais tenho um são os caminho. indicadores Amaro, para chegar a o tal grande ponto? problema não é esse, não. Escute bem. Eu sou vulnerável ao sistema miserável. Eu voto meu compromisso. E ele não me dá retorno. Eu voto e sou ignorante porque eu não tenho escola. Porque, meu amigo, a miséria, como eu falei, gera riqueza. E não há quem reclame sem ter condições e capacidade de reclamar. Nós somos dotados e talhados a essa infelicidade da desinformação. Que vocês têm um grande produto que é o XTR e as pessoas relutam em ter o XTR porque vai informatizar as pessoas que precisam saber a verdade. Exatamente. Mas veja, e o convite, essa é uma realidade. Como é que nós transformamos essa realidade se nós não reunirmos forças para falar do que deve ser feito? De onde será o resultado, qual será a entrega feita? Pronto. Se nós falamos somente... Você vai falar do que deve ser E feito. veja quem tem o poder da comunicação, tem o Pronto. poder de influenciar quantos Sim. votos, mesmo votos dos Sim. miseráveis, para O mudar a que realidade. deve ser feito, todo mundo sabe. Eu sei, você sabe, ele sabe, eu sei. Agora, passa no Congresso? Passa no Congresso? Não passa. Lá é o motivo da chantagem. Lá é o motivo aonde se diz sim e se diz não. Então, meu amigo, é o seguinte. A Bíblia diz que quando você aponta um para lá, tem 4, 5 apontando para você mesmo. E se falamos de E Bíblia, quem conhece a verdade é liberto, e que não se quer liberdade. e veja, que buscando na Bíblia essa inspiração, Moisés estava sozinho, Ó, Moisés! comandando um povo no deserto, Sim. e foi orientado por Deus o seguinte: reúna os líderes, ensine o caminho onde eles devem andar, ensine a eles as boas práticas, e essa realidade muda para todos. E o que eles fizeram? Naquela época, Sim. O que eles fizeram? fizeram, na época Sim. em que eles receberam essa Sim. informação, eles conquistaram a Terra Prometida. E depois fizeram o quê? Eles açoitaram Moisés. Moisés bate na rocha. A rocha era Deus. A rocha sangra. E Moisés não entra na terra prometida. Moisés não entra na Terra Prometida, certamente. Por quê? Ele se irou. Ele se enraiveceu de tanto açoite que ele levou. Não vamos voltar à nossa realidade, porque há um outro problema com Moisés. Eu acho O importante problema que o com Moisés Moisés volta antes por mediu uma o questão cenário de e a cidade. informação. O exemplo do Egito. Deus disse a Moisés o seguinte: vá lá e diga ao faraó. A parte dele ninguém fez. Não, mas veja, Sim. em todos os outros conquistas seria nesse modelo e não na guerra. Nós precisamos tirar a mão da guerra e pela palavra transformar este mundo. E para transformar este mundo pela palavra, hoje nós temos que ter uma plataforma com informação, com dados, com realidade, para que esse dado de realidade seja... Municiar a inteligência, né? E assim,
Mas veja que até eu vou dizer, alimentar a inteligência, porque a munição chama para bala. E nós precisamos sair de lá devagar. Munição é comida, viu? Hein? Munição é comida. Quais são as informações mais importantes do XTR para entregar para o prefeito hoje? Isso é ad hoc, isso é caso a caso. Isso é função de onde estão as maiores necessidades naquele momento. Então, eu preciso de informações sobre educação, temos lá muitas. Sobre saúde, temos lá muitas. Sobre segurança, provavelmente, a maior base sobre segurança do Brasil está lá dentro. Você tem acompanhado a política de Lauro de Freitas? Não. Porque se você estivesse acompanhando essa política, eu ia lhe pedir uma receita e uma consulta para a nossa prefeita. Porque ela está mais perdida de que segue em tiroteio e ela precisa de ajuda. E nós vamos ajudá-la porque eu sou cidadão de Lauro de Freitas, não quero ver minha cidade ruim. Maravilha. Certo? Eu faço minha crítica construtiva, porém eu não agrido ninguém, eu não xingo ninguém, não maltrato ninguém, não brigo ninguém, não mexo com família de ninguém. E tenho força e caráter, porque durante 35 anos de rádio eu nunca dei direito de resposta, porque fala a verdade. O nome do meu droga é Droga e Verdade. Tenho feito algumas críticas, algumas até contundentes, mas com todo respeito à hierarquia de uma mulher que, queira ou não, aceite ou não, chegou aí e onde chegou. Então tem que se respeitar o direito da urna. Agora também eu quero que ela respeite o eleitor dela, que votou nela. E eu que não votei, estou sendo vítima de quem votou, porque todos nós somos cidadãos fretenses. Então eu vou usar de tudo aquilo que é de direito para que a XTR chegue até os conceitos da prefeita de quem for de direito, para bater um papo e traçar uma nova método, uma metodologia nova, porque essa cidade não merece passar pelo que está passando. O povo está com a autoestima baixa, está desestimulado, estão tristes. Uma cidade triste é uma cidade no escuro sem lâmpada de LED. E voltando aqui para essa eleição de Jerônimo e ACM Neto, qual seria aqui o divisor de água para o ACM Neto ganhar essa eleição? Nenhum. Olha, eu acredito que o grande desafio desse momento é uma coisa chamada reputação. Aquilo que nós construímos a vida inteira. Beleza. O que acontece? O que aconteceu nas últimas eleições em que a ACM Neto foi envolvido? Na hora H, ele trocou. Ele não passa confiança. Esse será, na minha opinião, o grande desafio de João Santana. Transformar essa imagem que o próprio ACM Neto construiu. O Marcos, na sua linha de raciocínio, na eleição passada, ele ficou em cima do muro ou não ficou nem no muro. Ele não negou e não aceitou. Rejeitou ou ficou inércio em relação ao Bolsonaro. Nessa eleição agora, há um apelo que ele se pronuncie. E ele está entre a cruz e a espada. Porque a Bahia, capital nordeste, não suporta o bolsonarismo. É tanto sim que o Lula é acharcante, é amassante no norte e nordeste. E ele vai ter que assumir uma posição. E ele, se assumir e aderir, fica ruim. Se não aderir, fica pior. E agora? Deixa essa interrogação. Eu acho que o ACM Neto, ele jogou o legado do avô, fora. Porque ele tinha grandes políticos, Paulo Souto, César Borges. Ele tinha uma equipe muito boa, que fazia a articulação no interior da Bahia, e jogou essa turma experiente na geladeira e, desculpa o termo, mas entrou com o pessoal de calça apertada de iPhone, às vezes eu fico brincando, entrou com o povo de calça apertada de iPhone, jogou na cadeira e esse povo não roda. Mas aí você não está falando de legado. Legado é uma coisa diferente. Você está falando de aliados. Não, legado e quando você despreza, política se ganha, Marcos, união e grupo.
E se você não tem união, você não tem grupo, você não ganha política. Agora, quando eu bato aqui na sua porta, eu estou com fome. E você vai me alimentar. Depois que eu mato a minha fome, eu não quero saber quem é você. Tá entendendo? Aí esse é o problema do ACM Neto. Porque todo mundo que foi do lado dele reclama do abandono. Reclama que o cara, depois de ajudar ele, veste luto. Então, Marcos define de uma forma fantástica. Confiança. Que o eleitor, ele sabe que o cara é picareta, mas ele confia. Você chega numa bodega e tem um cara bêbado, Moisés. E aí, conversa vai, ele toma outra, ele olha assim, Moisés, eu vou votar em você, viu, cabelo da peste? Seu cabelo da gota serena. Ele diz que vai votar em você. Ele tá bêbado. No dia da eleição, ele vai votar em você, rapaz. Ele vai dizer, ele acorda de manhã e faz assim, já disse que ia votar em Moisés. E vai votar em Moisés. É muito importante lembrar que ACM Neto é um grande gestor. E a Salvador de hoje, depois dos 2 mandatos dele, é outra Salvador. Mas ele tem que ser bom em tudo. Ele não tem que ser bom só gestor, ele tem que ser um bom político. E sem confiança, o desafio é gigantesco. E os números são conflitantes. Os números são conflitantes. Porque, gente, não vou falar do gestor, mas eu vou falar do segmento humano. E a desumanidade apaga a boa gestão. Os números que eu tenho de Salvador em relação à atenção básica de outros, de educação, de tudo, é tenebroso. Ninguém é completo, ninguém é 100%. Mas tem coisas que tem que ser reparadas. Porque não adianta eu gerir a cidade, deixar ela bonita no string, e eu não ter um povo com capacidade de admirar o que eu fiz. Sofrendo porque não pode admirar o que eu fiz. Então eu quero que o útil ao agradável, o bom gestor, e o bom gestor que tenha sensibilidade e dá dignidade ao meu povo. Não sou gestor de obras, Não sou gestor de obras. A estética, o cara tá todo bonito, por dentro tá todo podre. Então nós precisamos unir o útil ao agradável. 100% você tá, ninguém é 100%. Então, onde é que ele perde, onde você falou? Na confiança. Porque quem bate esquece, quem apanha se lembra. E quem tomou nessa e virou essa não foi eu, não, foi o homem. Entendeu? Então, gente, eu quero agradecer mesmo esse debate e essa oportunidade dos 3 mosqueteiros do rei estar aqui conosco. Eu quero fazer uma... Como é? D'Artagnan? Porcos e aramis. Aramis, né? Eu quero só fazer aqui deixar que cada um aqui, tanto o Marcos como o Moisés e o Jorge, fale um pouco como é que entra em contato com o XTR e o que é que o XTR tem para oferecer para um político hoje que está sendo candidato a deputado estadual, a federal. A XTR não é só para política, é para empresa, é para indústria, é para política, é para indústria, é para comércio, é para cultura, para segmento humano. A XTR tem musculatura econômica, social, política e espaço. Inclusive, falando de espaço, nós precisamos montar ali um podcast lá no seu espaço. Nós temos um espaço com toda a capacidade para montar o que for possível. Escritório, comitê, central avançada, tudo o que for preciso. Hoje nós temos um espaço para gerir aquilo ali. Nós precisamos colocar ali um podcast constantemente, de preferência ao vivo, e que nós não podemos deixar aquele espaço sem aproveitamento, principalmente num momento tão crucial que a Bahia precisa, Salvador precisa daquele espaço. Eu quero que cada um faça um resumo de o que é que a XTR tem para oferecer para o mercado empresarial e para o mercado político. As 3 pilares que
constitui o XTR, todo mundo precisa, desde um profissional liberal que está começando a vida a uma multinacional. Sim. Informação, ter o Brasil em segundos na palma da mão. E você, Moisés? Rogério, o XTR oferece uma coisa que eu considero muito importante: facilidade de uso. Você tem um lago de dados imenso, funcionalidades poderosíssimas, mas todas fáceis de usar. Todas são fáceis de usar. Qualquer pessoa pode usar. Contador, médico, vendedor, representante. Secretário, Meu amigo, secretária do do quitandeiro ao bodegueiro. Isso. E você, Jorge? Eu vou adicionar a palavra segurança e um projeto de longo curso. Longevidade, seja em que ramo for. Muitas vezes, quantas vezes você encontrou pessoas que estão procurando o telefone daquele cliente que não voltou? Quantas vezes você viu a informação diluída e mal estruturada levar à perda do passado? O XTR dá a segurança de transformar o passado num legado que o projeta para o futuro com segurança atualizada. Então, o empresário de qualquer ramo ele pode pegar a equipe dentro comercial que está zerada, que está lá sem vender nada, todo mundo dentro da sala ligando, sem saber o que fazer, e dar o norte. E ainda ganha de brinde a estruturação do processo comercial, desde a prospecção até a fidelização do cliente, todo num passo a passo, como se fosse um metrônomo. Isso é sensacional. Eu quero, nesse momento, Isso é tirar a empresa do fundo do poço e emergir ela. mandar um alô para o nosso Carluxo, recordista, como secretário na cidade de Lauro de Freitas, que franqueou esse espaço ali para nós, que era para estar aqui, mas não está, não pôde estar aqui. Quero mandar um abraço carinhoso e excelente para a nossa Cristina, operadora de áudio, né? Quero mandar um abraço para o Cleito Carluxo, que é o nosso coordenador e aqui do estúdio, né? Técnico, coordenador. E quero, pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com toda a humildade que me cabe, como ser humano, dizer a vocês uma coisa: valeu, 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 valeu. Amém? Amém. Eu, Braga News, seu comunicador, me despeço de você, deixo um abraço carinhoso, um beijo gostoso. Tudo bem? Amém. Shalom Adonai. Abraço a todos. Agradeço a presença desse time aqui, que é sensacional, que não é à toa que eles estão desde 1981, 85. Eu digo sempre a Marcos, eu me formei na Consiste RM Sistema. Eu trabalhei lá há 5 anos. É o período de uma faculdade. E lá é sensacional. Quem trabalha lá não fica desempregado. Agradeço muito a essas 3 pessoas. São sensacionais. O produto é ótimo. Qual está na fonte do XTR para entrar em contato? Eu vou dar o meu pessoal. Vai dar o seu pessoal? Que ótimo. 98802 8060. Pronto. Repetindo ou não? 98802 8060. 60. Esse é o telefone para você se elevar ao maior pedestal da história econômica e política do Brasil. Tchau. Um abraço. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a Rogério. Muito Obrigado, a você, obrigado França, também. Obrigado, Cristina. Tamo junto. Por aí é pra lá que vai.